Vamos falar um pouco de ira, que Jonas irou-se contra Nínive, contra Deus, e Deus reprovou. Primeira passagem que eu gosto muito, que está em Romanos 12, 19, diz assim: Não vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira, porque está escrito, minha é a vingança. Provérbios 20, 22. Não digas, vingar-me-ei do mal, espera pelo Senhor e ele te livrará. Efésios 4, 31. Toda amargura, ira, cólera e gritaria e blasfêmia, toda malícia seja tirada de entre vós. Tem uma outra passagem também, se eu não me engano, em Efésios, acho que também no capítulo 4, que diz que a gente não pode deixar se pôr o sol sobre a nossa ira, né? Outra passagem também em Provérbios 15, 1 diz que a resposta branda, ela aplaca o furor, né? Mas a resposta... Vamos ler para não ficar nas minhas palavras. A resposta dura, se eu não me engano, mas vamos lá. Provérbios 15, 1. Ó. Resposta branda desvia o furor, aplaca o furor, afasta o furor. Mas a palavra dura suscita a ira. Suscitar significa fazer aparecer, fazer nascer, provocar a ira, né? Então, se eu dou uma resposta mais dura, mais forte para alguém, vai provocar a ira daquela pessoa. Quando a minha resposta é branda, já viu aquelas pessoas que às vezes vêm, esbraveja, quer brigar, fazer acontecer, e você, eu não estou gritando com você. Eu não estou falando alto com você. Então vamos falar, como dizem por aí, no mesmo patamar, né? No mesmo nível de voz. Experimenta alguém vir com ira, com raiva pra cima de você e você normal. Vai suar às vezes até pra pessoa que você tá de deboche com ela, mas não é, porque quando a gente tem Deus, o papai ensina a gente. Porque até pra irar, tem momento pra gente irar. Sabia que não é pecado quando a gente se ira, por exemplo, contra a maldade, contra o pecado, contra a violência? A gente fica indignado com uma notícia ali de uma criança que foi assassinada, né, um inocente, né, que aconteceu algo. E não é pecado a gente se irar contra aquilo ali. Mas se eu pegar, sei lá, eu sei quem é ele. Aí você vai lá e pega uma madeira, alguma coisa, e dá naquela pessoa, tem justiça para isso, para ser feita na vida daquele que cometeu o erro. Então não é pecado a gente ficar irado, mas é pecado a gente tomar alguma atitude que Deus condena. Quando aqui tá dizendo que é dar lugar à ira, o que é dar lugar à ira? Quando eu dou lugar a alguém no ônibus, eu me levanto e alguém senta, né? Então dar lugar à ira significa que ela vai passar pelo mesmo lugar, a banda subcantarás que nós, ou seja, vai passar pelo nosso interior. Acho que eu até já expliquei isso em uma das aulas tantas que a gente já falou. Irar-se, ó, a ira vai vir, ela vai passar e eu transfiro para Deus. Ai, Deus, olha aí, olha, aquela pessoa, aquele fulano disse isso a meu respeito. Passou, né? Deus é que vai julgar se a pessoa está certa ou errada. Nós não somos juízes de ninguém. A Bíblia diz que há um advogado, que é Jesus Cristo, e só há um juiz, que é o nosso Deus. A gente não é juiz, a gente tem direito de julgar a ninguém, né? Então, ainda falando sobre ira, né? Vamos lá dentro da Bíblia. Deixa eu pegar aqui que eu cheguei a ler aqui. Sobre ira. Ira significa cólera, furor. Tem ira que é justa. Por exemplo, a ira de Êxodo 32. Lembra? Moisés desce do monte com as tábuas da lei e o povo já tinha construído junto com Arão um bezerro de ouro. Aí Moisés, irado, arremessa as tábuas da lei, a banda subcantarás, e quebra. Ele ficou irado. E Deus perdoou aquela ira de Moisés. Sabe por quê? O povo estava na idolatria, estava errado. Quando Jesus chega no templo, né, e ele vê os cambistas ali vendendo, ele joga tudo abaixo e ele fala, vocês estão convertendo a casa do meu pai num covil de ladrões, estão transformando isso, né? A casa dele é casa de oração e Jesus mesmo se ira e põe tudo abaixo. Então é uma ira justificável, uma ira que Deus aprova, que é uma ira em defesa do Senhor. Exemplo de quem se irou na Bíblia: Caim, Moisés. Lembra do episódio da vara? Quando ele bate na vara, bate na rocha, Deus fala assim, Moisés, falai a rocha. Ele vai lá e bate 2 vezes, né? Ele fere a rocha. Ele tá irado ali com tanta gente falando e murmurando no ouvido dele. Ele irado faz aquilo ali, né? A ira de Saul, de Nabal, de Sanbalate, de Nabucodonosor, de Herodes, né? Eu quero falar aqui um pouco da ira de Caim. Vou falar no outro vídeo para não ficar extenso, tá bom? Da ira de Caim. Vou falar sobre essa ira.